todas as crenças limitantes relacionadas com aquilo que você trouxe de forma ancestral ou não, aquelas que você, aqui na vida mesmo, você foi sendo condicionada a partir da astrologia, a partir do autoconhecimento, a partir da nossa conexão com a gente mesmo, a gente consegue sim quebrar crenças limitantes, limpar algumas questões que não estão bem resolvidas. Por exemplo, a gente tem na astrologia eventos energéticos, astrológicos, espirituais que funcionam como grandes mudanças energéticas. A gente estava falando aqui mais cedo dos eclipses, né? Sim. Que os eclipses acontecem para que a gente possa direcionar a nossa vida para aquilo que é útil. Por exemplo, você já percebeu que em alguns momentos você estava, no passado, você poderia ter muita energia direcionada para algum setor da sua vida quando você poderia estar direcionando melhor para outro. Com certeza. Por exemplo. Opa! Vou te falar, vou dar um exemplo. Eu tava fazendo uma obra na minha casa, absurda, e eu vi que não era o momento certo pra eu fazer uma obra. Eu poderia estar direcionando pra, quem sabe, tá comprando um terreno, ao invés de estar fazendo uma obra nesse momento. Eu tava gastando muito dinheiro numa obra. E me deu um clique. Eu falei, gente, eu tô no momento errado. Você tem vários insights assim ainda hoje ou não? Tenho, com certeza. Sério? E quando eu falei que eu vim aqui, esse foi até um exemplo que eu usei, eu conversando com uma amiga, ela falou, você vai falar com ele, você poderia fazer uma pergunta? Eu falei, não, vou fazer. Como é? Que pergunta? Assim, existem momentos certos, né? Porque como eu trabalho muito com essa parte de decoração, assim, pra investir em algo especial, um bem muito caro, existem meses, se a gente compra, tem o nosso mapa astral, né? Existem meses específicos para fazer um investimento. O melhor momento pra você fazer investimento é quando você tem uma amizade com a Anne. Porque assim, a energia melhora, já começa por aí. Mas dentro da astrologia, quando chegam os signos de terra, que são signos mais estruturados. Por exemplo, Sol em Touro, Sol em Virgem, Sol em Capricórnio. São signos que você consegue colocar o pé no chão. Como assim? Não que o Sol entrou em Peixes, a gente vai ficar perdido. Não, não é isso. Mas quanto mais signos de terra estão presentes naquele momento, mais estruturado a gente tá. A gente não fica aqueles devaneios, aquelas coisas todas. Mas a gente tem as luas, como a gente falou lá no Talk Astral Show, Sim. né? Por exemplo, lua nova, lua cheia. Não teve um lance que você ia fechar um contrato numa lua, essa no história é Mercúrio retrógrado? maravilhosa. Eu vou contar pra Conta aí, vocês, conta que aí. é muito boa. E eu passei a entender mais isso porque eu realmente vivia essa situação. Eu tava fechando um contrato, uma obra enorme, muito mobiliário, muito. Fui eu e meu sócio, uma mesa enorme. Cheguei o contrato todo assinado, eu super feliz. Quando eu cheguei lá pra assinar, levei a caneta, estava super bonita. Falei, tava pronta, né, pra fechar, depois já ia sair pra comemorar. Quando eu entreguei, a pessoa falou assim pra mim, Anne, me desculpa, eu não vou assinar. Eu gelei inteira, eu falei, mas como não vai assinar? Tá tudo pronto, eu trouxe tudo certo. Tava assim, sério mesmo, tava tudo certo. Ele falou, não vou assinar porque é Mercúrio retrógrado. Eu falei, o quê? Aí o meu sócio, ele me olhava e falou assim, vou falar sério, tá de sacanagem, né? Não estava de sacanagem, ele não assinou. Aí o meu sócio, a gente foi embora, super chateado. Aí o meu sócio falou assim, Anne, assim, acabou o negócio, acabou. Ele deu uma desculpa esfarrapadíssima. Sério. Eu falei, porque não existe, a pessoa, era uma coisa muito séria, era uma coisa suíça, era uma coisa, como é que a pessoa fala que não vai assinar que é Mercúrio retrógrado? Passou 4 dias, ele ligou, pronto, pode voltar, vou assinar o contrato. E assinou, como se nada tivesse acontecido, ou seja, era uma coisa muito séria. E aí depois ele me explicou, falou, Anne, eu não assinei porque se eu tivesse assinado, ia dar muita cagada, assim, o negócio ia dar totalmente errado. E depois disso, eu realmente entendi, eu comecei a ler sobre esse assunto, quando eu cheguei em casa, eu fiquei péssima, eu falei, como assim? Tava tudo certo. E o meu sócio falando, o negócio acabou, não vai assinar porra nenhuma, não sei o quê. E realmente foi, eu achei maravilhoso, depois eu entendi que foi a melhor coisa que aconteceu pra nossa companhia naquele momento, foi não ter assinado, porque ia dar errado. E depois disso, várias outras situações com Mercúrio retrógrado aconteceu pra gente. Hoje, né, eu falo que conhecimento, depois que você tem conhecimento, você não volta atrás. Quanto mais conhecimento você tem, mais você fica querendo alimentar, sabe? Eu acho que com o mapa astral é mais ou menos isso, não é? A mesma coisa. Agora me diga uma coisa, depois que você passou por essa experiência, você assinou mais alguma coisa em Mercúrio retrógrado? Nunca Você mais. deixou pra lá? Não, eu nunca mais. Eu sempre pesquiso. Quando tá Mercúrio retrógrado, eu fico te ouvindo. Você assinou algo hoje? Deus me livre. Essa semana? Não assinei nada.
Mas não é Mercúrio retrógrado, não tem problema. É a pegadinha, Tem nada né? a ver. Não, mas olha só. Mas hoje eu fico pensando muito sobre isso, tá? Sério?